Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente das Plantas. Hoje eu falarei sobre o corpo etérico, ou duplo etérico, o corpo vital. Nas plantas, no caso, eu vou chamar a atenção. Então, lembre que o vegetal, igual todos os seres viventes, tem o seu corpo, no caso, o corpo vegetal, tem o equivalente ao perispírito, porque eu estou usando grande parte do trabalho do Allan Kardec para fazer compreender esse raciocínio meu, e estou dizendo que tem o perispírito, mas fora do perispírito ele tem o corpo vital, o corpo etérico. Você vê aqui está o perispírito, o corpo vital e o corpo vegetal. Mas esse corpo mental aqui, ele vai juntar o princípio inteligente com o princípio material e vai formar o corpo mental. Então esse corpo mental junto com o perispírito e o corpo vital, vai formar essa planta. Então, na realidade, o perispírito seria parte do corpo vital, o perispírito e o corpo mental, que seria como se fosse um mecanismo de defesa lá da planta. Num desenho aqui melhor, eu fiz aqueles juntos, está tudo ligado. O perispírito, o corpo etérico e o corpo vegetal. E o corpo mental, que vai dar origem a esse perispírito, que vai formar esses seres. Então, o que eu queria era falar desse corpo vital, esse corpo etérico. Esse corpo etérico é muito interessante porque ele é que vai fazer a ligação entre o perispírito e o corpo da planta, no caso da planta. Esse corpo etérico, ele é formado com uma ligação, uma parte vem do perispírito dele, é como se ele tivesse filtração, filtros, ligando, como se fosse radiações, como se fosse uma rede, ligando parte do perispírito e parte ligado com essa parte material grosseira do corpo. É como se ele formasse essa rede, vai formar uma rede de uma parte bem grosseira, bem material, que vai ser ligada com o corpo, e uma parte mais sutil que vai ser ligada com o perispírito. Esse corpo, o corpo etérico, é como se ele tivesse quase assim, entre a terceira e a quarta dimensão. É como se ele tivesse uma parte dele, está aqui na terceira dimensão, que pode ser percebida até pelos aparelhos, já tem coisas que mostram isto, pelos nossos sentidos, e tem parte que não percebe. Por isso que os estudos de muita coisa que acontece aqui nesse nível, a ciência diz assim, aparece e desaparece. Ele aparece e desaparece. Então esse corpo etérico é muito interessante porque não tem possibilidade de formar esse corpo vegetal se não tiver o corpo etérico, o corpo duplo etérico, esse corpo vital, porque esse corpo vital é o que vai fazer a ligação. De tal forma, quando a planta morre, ela vai ficar, vai acompanhar o perispírito dela, e parte desse corpo etérico vai voltar para o universo. Nesse corpo etérico é que está praticamente o modelo que vai ser a planta, porque é como se antes da planta formar tem um modelo, como se fosse uma planta de uma casa. E a planta, praticamente, ela se estende para esse corpo etérico, que é ele que vai influenciar direto aqui. Esse corpo etérico, ele tem muitas coisas ainda para ser estudada que é desconhecida da sociedade, desconhecida. Já existem trabalhos indo nessa direção, fazendo estudos sobre isso. Existe já o estudo do campo bioelétrico, o estudo do campo morfogênico, já existe o estudo do modelo organizador biológico do Hernani. Já tem bastante trabalhos indo nesta direção, de você poder fazer o estudo, tem vários cientistas que já fazem pesquisa sobre isso.
mas é nesse corpo etérico que os esoteristas dizem que fica situado os chakras. Os chakras, ele fica funcionando aqui. É como se fosse um centro de força que vai comandar os centros de forças aqui. Por exemplo, no ser humano, os centros de força desse corpo etérico, ele vai comandar os centros das glândulas dorsas. Ele vai comandar. Ali onde fica a parte da hipófise com a glândula pineal tem influência do corpo. Ali onde está a tireoide tem influência do corpo. Onde está o timo tem influência desse corpo etérico. Onde está os rins, o baço tem influência desse corpo etérico, desses canais, que é estudado, já tem alguns estudos sobre isto. O cientista coreano Kim Bong, ele faz um estudo do mediastino e de corpo, esses chakras, desse centro de forças, quando ele injeta substância radioativa nas pessoas, nos pontos de acupuntura, e acompanha com contador gás, e vai acompanhando e vai vendo que ele corre por canais chamados canais mediastino, que não é visto na hora que abre um corpo, não é visto no estudo da anatomia e da neuroanatomia, não é visto, porque ele acontece que esses canais é como se estivesse correndo pelo corpo etérico. Ele existe. Existe ele mostrando, inclusive, que esses canais, esse mediastino, ele se forma no embrião antes mesmo dos outros aparelhos aparecer, antes da circulação aparecer, já forma esses canais mediastinos. Então, existem estudos bastante detalhados sobre isso. Então, esse corpo etérico, ele vai acontecer, como, por exemplo, o cientista estuda, por exemplo, o átomo. O átomo, que ele vai fazer o estudo do átomo, ele pega, por exemplo, vê os elétrons girando ali em volta do núcleo, e eles têm bastante trabalhos disso, que mostra que o elétron ora aparece, ora desaparece. E a física quântica diz que é por causa do observador. O observador, existe trabalho sobre isso, observador. Mas eu acho que, além do trabalho observador que já é estudado pela ciência, eu acredito que tem parte que é porque esse elétron, ele às vezes expulsiona, corre para outra dimensão e vem para outra. Igual o estudo dos mesos que está dentro do núcleo. Ele às vezes aparece e desaparece, questão de frações de segundo, porque ele corre para outra dimensão e o sujeito não vê. Então, quando for estudar o corpo etérico, vai abrir um leque de entendimento dessa parte atômica, vai abrir um leque de entendimento de uma série de coisas, de ligações, de informações que está acontecendo, às vezes, de uma forma sutil que ainda não é mensurada. Então, o corpo etérico será a primeira parte, depois do corpo físico, a ser estudado, porque é o que está mais próximo daqui de nós. Já está próximo. Eu acredito até que os estudos de imagem, que começou raio-x mais simples, depois ultrassonografia, ressonância magnética, ressonância compósito, PET scan, daqui a pouco as pessoas estarão estudando esse duplo etérico. Já está próximo disso acontecer. Quando for estudar o duplo etérico, vai abrir um leque de grande entendimento, porque, inclusive, para física, para química, porque esse duplo etérico, ele existe. Então, ele tem átomo, tem moléculas, ele tem substâncias, ele tem elementos químicos. Então, a pergunta vai ser: como é a composição desse duplo etérico, a química dele? Porque o André Luiz, nas obras com Chico, ele chama a atenção, diz: no mundo espiritual se estuda elementos abaixo do oxigênio, do hidrogênio e acima do urânio. Ele diz: estuda isso, cadê esse mapa
elementar nosso é um pouco diferente. Então o André Luiz ele chama a atenção que o elétron é divisível. Você imagine como ele chama a atenção. Então, do corpo físico, quando vem a informação lá do espírito, imagine, vem aqui do espírito, passa por essas informações que ele tem. O espírito está ligado com esse corpo mental. Esse corpo mental é como se fosse o princípio material que se liga com o espírito, formando um monismo. Só que esse corpo mental aqui é que vai dar origem ao perispírito, é que vai dar origem ao corpo etérico, que vai dar origem ao corpo físico. Mas esse princípio inteligente aqui, ele tem na sua condição de pureza e tem também o inconsciente passado e o inconsciente presente. Ele tem o inconsciente puro, que é a essência espiritual, mas as informações desse inconsciente puro, o inconsciente passado ou atual, como é que chega até esse corpo? Ele vai passar por uma série de filtros, e um dos últimos filtros é o filtro do corpo etérico, esse corpo etérico. É como se a frequência vai diminuindo para poder vir para aqui. Os chakras, ele funciona como se fosse esses ventiladores, que eu digo ventilador de teto que gira. Você tanto pode girar numa direção de levar o ar para cima, como você pode trazer para baixo. Então, nesse duplo etérico, é que vem a informação que vem aqui do meio da planta, do corpo dela, que vai na direção desse espírito, mas também a informação que vem de lá para cá. É como se tivesse caminhos, canais que levam essa informação, que o professor Jorge André chama isso de força centrípeta, que ele diz que vai daqui para lá. Ele tem caminhos que faz essa percorrer, como tem caminhos que faz o contrário. Do caminho daqui para lá, ele vai passar inclusive pelas mitocôndrias, ele vai passar pelos cloroplastos, ele vai receber aqui pelo elétron, o elétron que vai receber isto aqui, este elétron, que ele forma quase como antes ele é como se ele fizesse uma curva e tivesse porque o elétron tem massa, baixa, mas tem massa. E ele como se fizesse curva, formando quase que um buraco negro. É como se ele fosse levar a informação que vai para cá. Só que ele vai passar do corpo para esse corpo etérico, ele agora passa na forma elétrica, na forma magnética, que ele vai passar lá para o elétrico e leva essa informação lá para frente, lá para o corpo, para o perispírito, para ficar a informação gravada lá no perispírito, que vai ser gravada depois lá no corpo mental. Isso daí faz também a informação vir de lá para cá, que o professor Jorge André chama isso de força centrífuga. Então ele vem a informação de lá para cá. De lá para cá, ele vem e vai passar, inclusive, pelo corpo etérico. Esse corpo etérico diminui a frequência como se fosse um grande transformador de luz que está na rua. Você vem a corrente alta, ele diminui para poder entrar nas casas. Ele diminui isto para jogar no núcleo das células, porque no núcleo das células é que está recebe essa carga que vem no núcleo da célula. Aqui está o retrato aqui de uma célula, e está aqui o núcleo da célula. Ele tem aqui o nucleolo. Esse núcleo da célula ela vai jogar aqui, porque aqui no núcleo da célula que 90% dos genes, ele está aqui no núcleo da célula. 90% dos genes. Então, 90% do DNA está aqui desse núcleo, do RNA. Então, esse núcleo aqui, o gene recebe a informação e dá ordem para o RNA vir na direção aqui do citoplasma para dizer para os ribossomas formar proteínas para tal coisa, 90% das informações vem aqui. Então, a maioria das informações
entram pelo núcleo da célula. Isso é um mecanismo que vem fazendo, imagine sair lá do espírito para chegar aqui. Quantos filtros passou? Esse corpo etérico é o mais grosseiro, é o mais próximo do corpo humano que vai passar. Quando chega aqui, ele chega na forma de campos eletromagnéticos que vai trazer essas informações. Isso, e aqui no núcleo onde está as cromatinas, que vai formar os cromossomos, que é aí onde está o gene que vai dar toda essa informação. Então o gene, que a pessoa diz, o gene é um biocomputador, sim, mas todo biocomputador tem um programador. Então o gene, você estuda o gene, hoje é bem estudado, e eu não vou entrar em detalhes de gene, de ribossoma, de corpúsculo endotelial, não vou entrar nessa parte, porque isso já é bem estudado. O que interessa para mim é essa ligação do espírito, o princípio inteligente para cá. Essa que não é estudada. Então o gene, ele dá ordem, gene tal, dá ordem para formar, juntar tão aminoácidos, formar tal proteína para reagir nesse caminho, nessa membrana, fabricar tal outra coisa, vai fazer esse estudo do genoma, está bem estudado já na planta. Agora, ele até descobre o primeiro gene, mas e quem deu ordem para esse primeiro gene? É essa informação que eu digo que vem do mundo espiritual, que vem do princípio inteligente, e que o corpo etérico é uma das últimas fronteiras entre o corpo e esse lado espiritual. Então esse corpo etérico, ele é de uma riqueza imensa, ele tem composição, ele tem química, ele tem frequência, ele está, por isso que os elementos, às vezes no átomo, como eu disse, o meso aparece, desaparece, porque é como se ele corre para outra dimensão e volta para essa. Esse material, eu ainda vou voltar a falar nele, mas aí serve para o primeiro início da discussão que nós vamos nesse caminho. O material é imenso. Para algumas pessoas pode ser chata, mas eu lhe garanto que os cientistas no futuro vão se debruçar sobre isto, porque isto, no momento, não é verdade científica, porque o cientista nem discute ainda isto, mas eu lhe garanto que será verdade científica. É questão de esperar um pouco mais. Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro nosso sobre esse caminho do princípio inteligente das plantas.